É comum a qualquer pessoa mudar a sua postura para se alinhar com determinado ambiente em alguns momentos. Mas muitos acabam abrindo mão, gente, da própria essência para o quê? Favorecer exclusivamente o outro. E é sobre isso que eu vou conversar com a psicóloga Tânia Ferrari. Boa tarde, Tânia. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer te receber aqui no Vitrine, viu? Tânia, conta pra gente. Então, assim, mudar a postura é diferente de mudar a essência, é isso? Isso, é diferente. Quando eu mudo a minha postura, eu vou me adequando conforme aquilo que eu tenho de essência, né? Então, quais são os meus valores, o que eu gosto, o que eu aceito, né? Então, a partir disso, a gente está em constante transformação. Então, nós vamos mudar, é necessário, é preciso, mas isso precisa ser leve e eu preciso entender esse processo, não fazer só porque o outro quer. Tá, então, mas e como que eu vou saber que, por exemplo, ligou o alerta, que eu estou mudando a minha essência, me anulando para caber ali no contexto do outro? Eu preciso perceber se eu estou confortável com essas mudanças. Então, eu estou entendendo essas mudanças? Está me fazendo bem? Aí, a partir disso, eu consigo entender se aquilo é realmente o que eu quero, né? Antes da gente mudar, eu preciso entender o seguinte: eu estou mudando porque eu sinto essa necessidade ou porque o outro quer. Às vezes a gente tem o hábito de colocar no outro, né? Por que ele quer que eu faça isso? E por que eu não me pergunto? Por que eu aceito fazer isso? Por que eu permito? Por que eu deixo? É aquela coisa de se diminuir diante do outro, Tânia, é isso? Isso. Quando eu estou me diminuindo, significa que eu não estou no processo realmente de mudança natural e saudável. Aí a pessoa ela acaba acostumando com essa rotina, digamos assim, de sempre ela ser a que se diminui e daí fica normal, digamos assim. Uma zona de conforto desconfortável. Eu sinto que não está legal, mas eu também não quero mexer, porque dá trabalho mudar, dá trabalho você se transformar e fazer diferente. E aí a gente tem sempre aquela coisa da culpa, né? E daí a culpa de quem? De quem está se anulando, está sentindo que está se anulando, mas acaba não fazendo nada, ou daquele que está vendo que está se sobressaindo sobre o outro, mas também para ele está confortável, para ela está confortável. De quem é a culpa? Se a pessoa perceber que ela está realmente anulando o outro, ela também se torna parte daquilo. Né? Agora, quando eu estou fazendo, deixo o outro fazer, então a culpa é minha, né? Eu estou permitindo, eu dei esse espaço. Por isso que é importante o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei até onde eu deixo o outro chegar, até onde eu permito. E tá bem, vamos dizer assim, em evidência essa questão de até onde deixar o outro chegar, né? A gente tem várias discussões sobre essa questão, principalmente do autoconhecimento, e vira e mexe todos os dias quando a gente vai falar de vários temas ligados a comportamento, psicologia, a questão do autoconhecimento sempre surge. As pessoas, elas têm que se conhecer mais para daí essa interação dar certo, Tânia? Isso, porque isso não vale só para relacionamentos amorosos, vale, por exemplo, no profissional, vale com os filhos, vale, né, com a relação com os pais. Então, se eu me conheço, eu consigo entender. E aí eu também consigo compreender o outro, né? Certo. Porque aí eu consigo fazer uma leitura diferente. A partir do momento que eu me conheço, eu também entendo até que ponto para o outro aquilo é legal. Porque aí eu coloco numa outra posição, tá? Quando é comigo, eu não gosto. Se eu me conheço, eu sei que eu não gosto. Então, será que a Patrícia vai gostar? E daí tem aquela coisa, por exemplo, pode ter várias pessoas que estão nos assistindo nesse momento e falam assim: poxa vida, Patrícia, eu me vejo nessa situação, me anulando, tô sempre me diminuindo, mas daí agora, como que eu, diante dessas informações, qual que é o primeiro passo? O que eu faço, então, para acabar com isso? Porque isso vai gerar como assim? Essa pessoa sempre agia assim, agora tá agindo de outro jeito? Né? Vai criar esse embate, esse impacto, digamos assim. Vai. Quando a gente entra nesse processo de mudança, as pessoas percebem. Então, de imediato, já vê uma mudança e as pessoas começam a perguntar, né? O que houve? O que aconteceu? Por que você está diferente? Por que você está estranho? Né? Então, se você se vê numa situação que você não está se sentindo confortável, comece a reavaliar. Até onde eu quero? Até onde eu quero fazer diferente? Não fique na zona de conforto desconfortável por medo.
Mas o principal é dar esse primeiro passo. É dar o primeiro passo. O principal é entender que eu preciso. Certo. Né? É entender que eu preciso. Então, por exemplo, no processo de terapia, às vezes a gente, enquanto profissional, eu percebo que aquela pessoa precisa daquilo, mas ela não está conseguindo ver que ela precisa. Então, primeiro eu preciso mostrar para ela. Então, por isso que é importante conhecer e saber de fato o que eu quero. Muito importante mesmo, viu, gente? Tânia Melinda, muito obrigada pela sua presença aqui no Vitrine. Passa seu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, já entre em contato com você. Vai lá. Tá bem, é taniaferrari.psi. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Excelente fim de semana e até a próxima. Obrigada.